Salve, salve! Esse é um vídeo de upgrade sobre o Master Fader, ele bem em evidência aqui. E por que eu tô fazendo isso? Porque com o passar do tempo, depois que eu gravei os vídeos, eu tô atualizando aqui pra vocês, entregando exatamente como eu tenho trabalhado atualmente. Não mudou muita coisa, até porque são basicamente os mesmos plugins que eu ainda utilizo. Então, o primeiro deles é o SSL Bus Comp. Se vocês repararem, talvez de uma versão para outra, as cores ou o desenho pode estar um pouco diferente, mas é o mesmo plugin. Então a gente tem o SSL Bus Comp. Já falei sobre, né, por que eu uso. Não vou adentrar nesse tópico, estou apenas demonstrando os plugins. O Maag EQ4, né, que tem essa airband aqui que eu amo para algumas situações. E tem esse subzinho dele aqui que é delicioso. Tudo sempre com parcimônia, ouvindo o que está acontecendo. A gente tem o PSP Vintage Warmer 2, né, que eu gosto bastante da sonoridade dele, né, que é uma simulação aqui de compressão de fita. Temos o Pultec, lembrando que eu faço a técnica aqui do grave, né, de tirar e recolocar. Eu falo sobre isso no vídeo que eu apresento ele. Depois, esse cara aqui, eu vou falar o que eu estou fazendo nele aqui. Ele basicamente ele está em default SPL Vitalizer, que também é uma modelagem de equipamento analógico. E o que eu estou fazendo nele? Por que eu vou falar dele? Porque ele não estava no vídeo. Eu utilizo ele com muito cuidado. E para que eu utilizo ele? Para expandir um pouquinho o meu estéreo. Por que a gente precisa de extremo cuidado com ele? Porque ele mexe com a fase. E se você for com agressividade, você pode ter um grande problema. Eu boto bem pouquinho aqui, né? Eu tô em aproximadamente 4 de 18. De 18 não, de 20, né? Que vai de 2 em 2, 18 ao antes do máximo. Até 20. Eu tô em 4. Então, esse pouquinho que é só pra dar aquele cheirinho. Como eu falo muito, são as sutilezas, o acúmulo de sutilezas que vai dar o nosso resultado final lá na frente. Então é importante que a gente vá dando passos, mas sempre priorizando a escuta, ou seja, utilizando o nosso principal instrumento ou equipamento, que é o ouvido. Né? Quando a gente trabalha com áudio, a gente precisa estar mais atento nos ouvidos do que nos olhos. As pessoas às vezes se encantam com a beleza dos plugins, das caras, das plataformas e tudo mais, mas esquecem que o principal vem através de ondas sonoras. Então a gente precisa ficar sempre muito atento, né, desenvolver a audição e utilizar sentindo o que está acontecendo, né? Então sempre fazer a base, né, que é comparação, né? Você compara ligado ou desligado, ou mais processado, menos processado, sempre ir fazendo comparações, desligando e religando e etc. Esse cara aqui, eu estou basicamente utilizando ele para expandir um pouquinho o estéreo. Depois eu tenho o Kramer Tape, que para mim já super funciona, tá, da Waves. Ele vem para dar uma texturizada e uma arredondada ali de graves. A característica de fita ela tem essa coisa do arredondamento, que fica quase que uma curva sutil, né? Então eu não utilizo ele para sentir a compressão, eu utilizo muito mais para texturizar. Então, claro que tem uma compressão de fita, né, como eu tô falando, dá essa arredondada, mas não é um super, mega, ultra, sabe, envenenada no som, não é. Inclusive, eu utilizo geralmente nesse Mastering Clean and Open, né, que é um dos presets aqui, e aí, às vezes eu faço ajustes, mas é mais raro eu ajustar nele. Quais são os ajustes que geralmente eu faço pós-preset que eu boto? Às vezes na velocidade da rotação, mas o 15 já me satisfaz na maior parte dos casos, né? Quando eu quero um pouco mais velado, eu trago para 7,5, tá? Mas eu trabalho na maior parte do tempo em 15, que é o padrão aqui do preset. E se eu tenho que alterar, geralmente eu tiro o volume. Mas eu prefiro tirar sempre antes de chegar nele. E eu vou falar isso já já. Depois eu tenho meu limiter, que eu basicamente deixo ele em menos 0,1. Apenas para, se algum transiente malemolente surgir, não vai clipar. Mas eu geralmente trabalho com uma margem boa. Então é raro alguma coisa bater pico aqui. É raríssimo, mas é por garantia. Eu tenho meu SSL Bus Comp, Maag, PSP Vintage Warmer 2, Pultec. E aí reparem o seguinte. Eu geralmente deixo já no meu preset menos 3 aqui na saída dele. Por quê? Para evitar saturar. Tá? Então quando chega nesse estágio aqui do meu Master Fader, eu sei que geralmente às vezes ele dá uma batidinha. Então isso é por vivência minha, da forma que eu trabalho. Então eu já dou essa margem aqui de entrada. Eu deixo ele em menos 3, mas se quiser pode começar em 0, não tem problema. Mas o que eu sempre vou falar, mesmo eu deixando em menos 3 aqui, durante o processo eu revisito meu Master Fader e confiro como é que estão os ganhos de cada plugin. Eu já falei isso em vídeos anteriores. A maior parte dos plugins, eles funcionam pior se você estiver saturando. A gente tem que sempre ter o cuidado de não deixar saturar. A gente busca sempre melhorar o som e não piorar. A não ser que seja proposital. Eu quero um som mais estragado ali, mais distorcido. Aí tudo bem, você satura. Né? Mas tirando isso, a gente não quer saturação. Geralmente eu dou essa margem aqui minha de entrada, mas independente disso, eu quero começar em 0, tudo certo. Mas eu sempre revisito o Master Fader e confiro todos os ganhos, vejo se alguém está estourando ou alguém está fazendo alguma outra coisa estourar. Como esses 3 carinhas aqui, eu sei que eles já vêm dando uma pressãozinha, eu já tiro ele um pouquinho aqui quando chega no Pultec em menos 3. O Vitalizer, eu trabalho com ele em menos 2, pelo mesmo motivo que eu falei no Pultec. Então eu sempre evito de chegar aqui com um ganho ali estourando. Por que eu tô tirando principalmente nesses 2 caras aqui? Porque, na minha opinião pessoal, tá, na minha vivência, plugins de fita geralmente funcionam melhor com você chegando menos quente. Isso é na minha visão pessoal, eu tô querendo texturização. Tenho características ali que eu tô buscando, mas eu não tenho uma compressão excessiva e eu tenho um som de qualidade.
Então, principalmente, eu freio esses dois últimos caras aqui, porque são os que eu sei que, a partir de um determinado estágio, vão atingir o pico ali e eu vou precisar reduzir eles. Então, eu já deixo com essa margem, mas eu sempre revisito o meu estágio de ganho, não só do Master Fader, como é importante que você faça isso em todos os canais. Como eu já falei anteriormente, os plugins, a maior parte deles, funcionam em seu ápice de sonoridade, sem você levá-lo à distorção. Sempre importante que você esteja vendo se tá ali na cadeia de processamento. Os plugins, eles estão trabalhando bacana ou tá estourando? Se tá estourando, você tem que tirar um pouquinho, né? Então isso serve pro que você tá usando agora e pro que vai vir depois. O que vai vir depois, você não fez nada, mas já tá estourando, você tem que tirar um pouco de antes, né? Então o estágio de ganho ele é muito importante para que você obtenha o melhor som dos plugins, a não ser que você queira estragar o som ali, você queira distorcer, você queira envenená-lo propositalmente. O último da minha cadeia é o meu medidor, e basicamente eu deixo ele desligado na maior parte do tempo, e aí eu quero checar, eu ligo. É o meu medidor de RMS, pico e Dynamic Range. Então é isso, valeu, avante, vamos nessa.